para entender essa mensagem, nós vamos abrir a Bíblia no livro do Evangelho segundo São João, o capítulo 12, o versículo de número 24. Diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, o que fazer para dar fruto? É necessário morrer. Interessante, né? Jesus, quando ele começa a falar sobre esse assunto, ele estava começando a falar que ele estava prestes a morrer, a ser crucificado. E os discípulos começavam a ficar tristes. Ele fala dessa maneira: olha, a semente caindo em terra, se não morrer, fica ela sozinha lá. Agora, se ela morrer, ela dá muito fruto. Então, a forma que se tem para dar fruto é morrer. Por quê? Porque quando Cristo morre, ele trouxe muitos frutos que salvou toda a humanidade. Então, dar fruto é algo que é fundamental para que a gente tenha a nossa oração respondida. Mas para dar fruto é necessário morrer. E como é esse morrer? Não é verdade? Então, você encontra no livro de Gálatas a forma que se tem para morrer, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Então, aqui se entende claramente que a única forma de morrer é ser crucificado com Cristo. Mas espera aí, Jesus não já foi crucificado? E eu tenho que me crucificar também? Tem. Crucificar as suas paixões e concupiscências. E uma prova bem clara da necessidade de ser crucificado foi ele mesmo que falou. Não tem como ser crucificado se você não fizer o que ele mandou. E ele mesmo disse, no capítulo 9, no versículo 23 de Lucas, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e vem e siga-me. Então, a forma que nós temos para morrer é crucificando a nossa carne. Mas não tem nenhuma maneira de você crucificar a sua carne e morrer para esse mundo se você não carregar a cruz. Quando Jesus foi ser crucificado e os outros com ele, nenhum deles seria crucificado se não tivesse uma cruz. Mas para Jesus ser crucificado naquela cruz lá, ele teve que carregar a cruz. E é isso que tem faltado se pregar. É nesse ponto que Deus quer falar contigo nessa mensagem. Levar a cada dia a sua cruz. E a coisa é tão séria que eu acho interessante a palavra de Deus, que é um livro que ele não se contradiz de maneira nenhuma. Você pode, às vezes, até achar que ele vai se contradizer, mas quando você começa a analisar, você vê que ele não se contradiz. E o apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas interessantes. Ele diz assim: sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E ele diz uma coisa interessante no capítulo 15 da 1 de Coríntios, versículo 31, que diz assim: eu protesto que cada dia eu morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Viu aí? A cada dia morro.
Tome a cada dia a sua cruz. A cada dia amor. Irmão, o cristão, se ele quer ter vitória com Deus, ele tem que carregar a cada dia a sua cruz e a cada dia crucificar a sua carne. Porque essa carne, ela não é sujeita à lei de Deus. Essa carne, ela milita contra o Espírito. E se você a cada dia não carregar a cruz para poder crucificá-la, ela domina sobre o Espírito e você não dá fruto. E aí você fica impedido de receber a bênção de Deus. Então, e nós observamos na palavra de Deus a necessidade que se tem de morrer. Para morrer, temos que crucificar, temos que carregar a cruz. E nós observamos que o Novo Testamento, ele fala várias vezes da necessidade de morrer. No livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim: se com ele morremos, com ele também viveremos. Ou seja, se nós morremos, crucificava a nossa carne com Jesus, nós iríamos morar com ele na glória. Em Romanos 6, versículo 11 também diz: mortos para o pecado e viver para Deus. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: vós estáis mortos e a vossa vida escondida em Cristo com Deus. Olha só que coisa interessante. Então, amados, aqui está bem claro para você a necessidade que nós temos de morrer para esse mundo. E não tem outra forma de morrer a não ser carregando a cada dia a sua cruz. Não é verdade? E talvez você vai pensar assim, mas puxa, mas como é que pode por que Jesus quer que nós carreguemos a cruz para que Ele possa responder às nossas orações? É simples, amado. Ele diz assim: eu vos escolhi para que deis fruto, a fim de que tudo... Como é que pode? Mas é tudo mesmo? Claro, amado. Quando você crucifica a sua carne com as suas paixões e concupiscências, quando você carrega a sua cruz, você fica com o seu desejo santificado e você não vai pedir nada a Deus, você não vai pedir nenhuma resposta a Deus que venha contradizer a vontade de Deus. Sabe por causa de quê? Quando você carrega a sua cruz, você dá o fruto do Espírito. Quando você carrega a sua cruz, você faz parte da natureza divina, que é santidade em amor. Quando você carrega a sua cruz, você vai ter a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, você vai pensar como Jesus pensaria se estivesse na situação que você está. Por isso que Ele sempre vai atender o seu pedido, porque o teu desejo está santificado. Você vai pensar sempre de maneira que Jesus gostaria que você pensasse. Um coração puro, pronto a amar, pronto a perdoar. Isso é o fruto do Espírito, que você só dá se você carregar a cruz. Então, a importância de se dar fruto é algo muito importante. E você só pode dar fruto se você carregar a cruz. E muitas das vezes, por nós não entendermos que devemos carregar a cruz, é que nós temos que meditar na palavra do Senhor. E entender que para dar fruto é necessário carregar a cruz. Mas estamos falando de carregar a cruz. Talvez venha na sua mente assim, alguém com uma cruz nas costas carregando, né? Então fica uma maneira um tanto abstrata. Então a pergunta é: e o que é carregar a cruz?